capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, bem conhecido, do versículo de número 4 somente. Capítulo 2, versículo 4. Nem é o versículo todo, que diz assim. Não sabe de cor, né? Todos sabem. E todos foram cheios do Espírito Santo. Vamos dizer juntos? E todos... Sente por bondade. Deus abençoe. Amados, falar um pouquinho esta noite sobre este versículo, ou parte desse versículo. É muito especial para a nossa vida, para nós não nos conformar, como diz a Bíblia, com alguma coisa que acontece na nossa vida espiritual, que às vezes nós ficamos numa posição, e esta posição é a posição cômoda para nós. Mas a Bíblia diz aqui, todos nós sabemos, já disse que todos os crentes conhecem a palavra de Deus, diz que quando os discípulos estavam reunidos no dia de Pentecostes, veio eles, a igreja, um vento veemente, impetuoso, encheu a casa em que estavam sentados, e o versículo 4 diz, e todos foram cheios do Espírito Santo. Cheios. Quero falar um pouquinho de cheio, porque às vezes nós, muitas vezes não entendemos o que é cheio do Espírito Santo. Como é que eu vou receber poder, batismo no Espírito Santo? Tem duas formas de nós, ou três, melhor dizendo, três formas de nós saber se nós temos realmente o Espírito Santo na nossa vida. A primeira forma é quando nós aceitamos a Cristo, nós já temos o Espírito Santo. É isso? Quando nós aceitamos a Cristo de coração, já entra em nós o Espírito Santo. Sai os outros espíritos, entra o Espírito Santo. A outra forma é que nós, às vezes nós estamos na igreja e ficamos tempo e mais tempo e mais tempo, até somos cheios. Entendeu? Até somos cheios. Porque é importante estar cheio. Mas muita gente ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo. É diferente de nós sermos cheios do Espírito Santo e de receber o batismo com o Espírito Santo. Não é diferente? É diferente de você ser cheio do Espírito e não falar línguas estranhas e não ser batizado no Espírito Santo. Tem uma diferença. Qual é a diferença? Onde está a diferença? Eu mandei buscar aqui um negócio aqui, fazer uma apresentação aqui, uma mágica. Põe um pouquinho de água dentro. Mais um pouco. Aí. Aqui está uma evidência de nós ter o Espírito Santo. Entenderam? Quando recebemos Cristo, nós temos o Espírito Santo, ele já entrou em nós. E sai as outras coisas ruins, o Espírito Santo já entrou em nós. Está certo assim? É assim mesmo? Já entrou o Espírito Santo. Põe mais água agora ali. Põe até encher. Encheu? Não derrama, só para encher. Isso. Agora aqui o crente está cheio do Espírito Santo. Está ou não está? Ele está cheio do Espírito Santo. Tá bom? Maravilha. Cheio do Espírito Santo. Não é isso que nós queremos? E todos foram cheios do Espírito Santo. Todos que estavam lá, os 120, foram cheios do Espírito Santo. Amém ou não amém? Todos foram cheios do Espírito Santo. E a pessoa cheia do Espírito Santo, ele vence as barreiras, ele vence as batalhas, ele vence os problemas da vida, sim, vence todos os problemas da vida, porque está cheio do Espírito Santo. E nós admiramos o crente cheio do Espírito Santo.
Ele está cheio do Espírito Santo. Nós admiramos, porque esse irmão está cheio do Espírito Santo. Bênção de Deus para a vida de quem está cheio. Nós precisamos saber uma coisa. Estamos cheios, os discípulos estavam cheios do Espírito Santo. Todos eles sentados lá no templo, esperando a promessa do Pai, lá no cenáculo, esperando a promessa do Pai, e eles estavam cheios do Espírito Santo. Pronto, pastor, para que falar mais? Estou falando. Estavam cheios, não estavam? Esse copo não está cheio, essa taça aqui não está cheia? Olha bem se está ou não está. Coloca mais água. Vai colocando água. Encheu? Como é que está agora? Aí está a vida do cristão. Estava cheio, mas agora eles começaram a transbordar. E o que é que diz a continuação do versículo? E começaram, bota mais. E foram, nem que gasta a minha água toda, não faz mal. Olha aí. Começaram a falar noutras línguas. Como é que se faz isso? Como é que se entende isso? Cheio é uma coisa, transbordar é outra coisa. Aí quando a pessoa está assim transbordando, ele já não está mais na vida, como se diz, numa vida comum, numa vida de conformidade. Ele já passa a entrar numa vida de espírito que leva ele a falar línguas estranhas, a falar em línguas com Deus, em mistério com o Senhor, porque ele transbordou. Aleluia. Ele transbordou esse copo aqui, essa taça não está mais cheia, ela já transbordou, fica até difícil de pegar. O pratinho aqui já está com água. Assim a vida cristã, queridos. A vida cristã não pode simplesmente estar, por isso é que nós vimos lá na visão do Ezequiel, na visão de Ezequiel, que o anjo, ou o Senhor, veio na frente de Ezequiel e disse: anda comigo, mediu 1000 côvados e deu água pelos artelhos. E eu sempre falo, água pelos artelhos, como é que é? É como foi colocado aqui a primeira vez. Água pelos artelhos, tá bom. E muitos crentes se conformam. Já tem água pelos artelhos, já sou crente, já canto, indo na igreja, já estou orando, já me deram a oportunidade, já testemunhei, já fiz alguma coisa, até já canto hino especial na igreja, água pelos artelhos. Mas o Senhor não fez isso aí. O Senhor queria mais, disse para ele, mediu mais 1000 e disse: vem. E ele foi, e deu água pelo joelho. Já deu uma melhorada. Na vida espiritual do camarada, já deu uma melhorada. Tá bom, agora tá bom, Senhor. Não, tá bom, tá uma beleza. Eu já tenho água no joelho, eu já dobro o joelho para orar, já tenho uma vida, já tenho até uma comunhão com Deus, já falo com Ele, Ele me atende, Ele me cura e tal, eu posso orar pelos outros, até já sou auxiliar, já sou alguma coisa, água pelo joelho. Certo? Mas o Senhor disse: não basta assim água pelo joelho. Mediu mais 1000 e deu água pelos lombos. Lombos, a Bíblia fala muito de lombos cingidos, lombos com água, lombos, E então deu água pelo lombo. Tá bom, maravilha, agora é uma benção, agora já estou numa maravilha. A minha vida transformou, a minha vida mudou, a minha vida não é mais aquela. E até canta aquele corinho, né? A minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Corinho antigo, né, pastor Adão? A minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Tudo bem, o lar está uma bênção, está tudo maravilhoso, chega água pelos lombos, tá bom? Meu Deus, que maravilha. Mas o Senhor disse: medi mais 1000 e tu vem. Pode vir. Não, tá bom assim, Senhor. Tem gente que dá para trás assim: não, tá bom, chega, eu não quero receber mais nada. Se eu receber, eu vou escandalizar. Se eu transbordar o copo aí, se eu transbordar, eu vou falar língua estranha. Eu estou com medo de falar língua estranha. Irmãos, queridos, língua estranha não se tem medo de falar.
Como é que eu vou falar língua estranha, pastor? Quando você estiver transbordando assim, ó. Quando você estiver transbordando, você não vai mais dominar a sua língua. Você não vai mais dominar a sua língua. É o Senhor que vai dominar a sua vida. E você vai falar a língua que o Senhor der. Agora, enquanto não transbordar, você vai ter domínio próprio na sua vida. Não, eu sou prudente, eu sou aquele crente, aleluia, glória a Deus. Sou aquele crente prudente. Mas quando você passa a viver transbordando a vida de espírito na vida dele, de você, transbordando como esse copo aqui, você não aguenta mais, você pula e você dá glória a Deus, você fala línguas estranhas e alguém diz assim, irmão, foi batizado. Porque tem muita gente, queridos, hoje é o culto de ensino aqui na sede, tem muita gente que se engana com batismo. Engana. Vem aqui fazer campanha de batismo, eu não gosto desse tipo de coisa. Batismo, estão precisando hoje. A igreja está precisando. Tá ou não está? A igreja está precisando. Receber batismo sentado agora aí, ó. Receber batismo na oração, mas ninguém mais quer orar. Entendeu? Não, precisa vir o fulano lá de tal. Irmão, aquele irmão lá para avivamento. Não, quem é que faz avivamento? Eu posso pregar uma mentira para vocês aqui agora. Começar a pular aí no meio do corredor e tal. Estão fazendo avivamento. E vocês vão chorar tudo, vão pular, outro vai falar línguas estranhas. Cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com isso, nós temos que ter avivamento pela palavra. É a palavra que nos aviva. É a palavra que nos aviva. É nós ter uma comunhão com Deus, a palavra do Senhor, ela nos aviva. Glória ao nome de Jesus. Então, queridos, nós precisamos receber o batismo no Espírito Santo, precisa. Quem não é batizado, busca Deus. Precisa ser, mas eu tenho medo, eu já vi muitos, já estou dirigindo igreja há quanto tempo. E tem muita gente que diz, mas eu tenho medo de falar. Eu tenho medo, não sei se essa língua pode ser do diabo. Essa língua pode ser da carne, você já não viu isso? Pode ser, pastor, eu sonhei estar falando uma língua, e eu vim para a igreja buscar Deus e tal, e eu falei essa língua, muitas pessoas disseram para mim, eu falei a língua, mas não falo mais agora. Por quê? Porque eu tranquei, porque eu pensei que aquilo era de mim mesmo, da carne. Não, é porque transbordou. Oh, que fonte transbordante, mais profunda que o mar, é de Deus o amor imenso que Jesus vem nos dar. Aleluia. Transbordar, quando você transbordar, você não tem vergonha do vizinho, você não tem vergonha daquele que veio ao culto com você, você não tem vergonha se você está na rua. Não tem vergonha se você está no volante do carro, começa a chorar, dá glória a Deus, falar língua estranha, mas que escândalo que eu estou fazendo. Não está fazendo escândalo, é porque você está transbordando. Acredita nisso nesta noite, você começou a transbordar, ninguém segura mais esse copo aqui, irmãos. Se quanto mais água for botando, o que é que vai encher aqui? Vai encher o prato que está aqui embaixo. O copo não dá mais para botar, mas vai derramar no prato. Aí começa a contaminar todo mundo. Contagia todo mundo. E nós estamos hoje em dias que a igreja precisa ser contagiada pelo Espírito Santo. A igreja de Deus, ela precisa ser contagiada pelo Espírito Santo. Um começa a falar línguas lá, é aquilo que a Bíblia diz. Quando chegar na igreja, um tem a salmo, ou tem hino, ou tem doutrina, ou tem tal. Não é isso que a palavra do Senhor diz? Então nós precisamos disso, queridos. Nós só vamos subir para o céu cheio do Espírito Santo. De outra maneira, não.